Combater o Aedes aegypti exige comprometimento de todos nós. E foi pensando nisso que o Conasems desenvolveu o Aedes na Mira, um projeto que capacita profissionais de saúde e gestores de todo o país para o enfrentamento das arboviroses. A gente tem um problema, eu acho que é um problema de grandes centros urbanos em relação a catadores. A gente acaba tendo quase que dois tipos de catador. O catador que realmente vai fazer aquilo como uma profissão, então ele cata e acaba vendendo e aí tem um fluxo, um giro melhor, e o que acaba virando um acumulador. Ou seja, ele acaba tendo um certo apego, uma certa dificuldade de se desfazer dessas coisas. Seu Tião? Oi! Vou fazer a vistoria? Opa. Bom dia. Calma aí. Como é que você tá? Beleza? Vamos lá novamente? Pode entrar, fica à vontade. Como é que estão as coisas? Faz quase 40 anos que eu mexo com isso aqui, eu acredito que tem 40 anos que eu sou acumulador, né? Eu não tinha noção do que era a acumulação, né? Quando você vai vistoriar, se depara com um acumulador, a situação é tão problemática e ela é tão exigente que a gente deixa de olhar para os lados. A gente esquece de parcerias importantes, tanto públicas como particulares, comunidade, ONGs, que podem ajudar na solução dessa situação, porque ela não é uma situação restrita aos cuidados apenas da atenção básica, muito menos da vigilância em saúde. Precisa ser uma ação conjunta. Só essa cobertura, olha só o alívio que vai ter de não ter que vistoriar nada embaixo da cobertura. Assim, Viu? a gente acaba vistoriando, mas quando a gente tem certeza que não tem nenhum material que acumule água, e não tem possibilidade de ter água, a gente fica cada vez mais tranquilo e consegue, inclusive, prestar atenção em outras coisas. Lógico. Cada coisa que é tirado daqui, eu sei exatamente onde está, entendeu? E é a mesma coisa que estiver arrancando uma parte do meu corpo. Então é um negócio muito difícil, entendeu? Quem está de fora não tem noção do que é. O acumulador, ele pode causar um problema sério dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, porque o ambiente em que ele vive pode se tornar um grande criador ativo do mosquito transmissor da dengue. A cidade de Campinas tem uma política bastante interessante de apoio à prática de oficinas, de capacitações. Então, nós fomos direcionados a fazer o projeto Aedes na Mira, né? Eu, particularmente, achei muito interessante porque envolvia diversas cidades de todo o país. Então, eu decidi montar um projeto, um futuro projeto, para que pudesse alcançar outras cidades que também podem passar por situações parecidas com o que a gente passa e mostrar para elas que elas não estão sozinhas. As oficinas aqui em Campinas foram direcionadas à região sudeste, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estado de São Paulo, e encontrar com outras pessoas que lidam com acumuladores foi muito interessante, porque a gente troca ideias do que eles estão fazendo e acham interessantes também as nossas formas de agir, e isso é proveitoso para as duas partes. O pessoal da vigilância vem todo mês fazer vistoria aqui na minha casa também, entendeu? E nesse meio de tempo, aí veio a doutora psiquiatra junto acompanhar. E foi ela que deu o alerta, porque entrava aqui nesse depósito aqui, que você não entrava nem com uma bicicleta aqui dentro, eu vi isso aqui e ficava em pânico.
Então, ficava transtornado. E quando identifica que tem uma questão de possível acúmulo, primeiro a gente vai verificar se esse paciente ele já tem um acompanhamento na unidade, né? Se ele já passa com clínico, com psiquiatra, com psicólogo, e vamos levar isso para a discussão de equipe. Aí na reunião de equipe a gente tem sempre a participação de enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, os próprios agentes comunitários de saúde, e o caso então é levado, né? O agente traz, olha, eu fiz uma visita, né? Me deparei com essa situação, tem um paciente com possível, né? É um possível caso de acumulador e tal. E aí a equipe junto vai decidir qual o próximo passo, né? A gente faz reunião semanal com a Visa. Tem um supervisor de atividades de dengue, a gente se reúne toda sexta-feira de manhã com a minha presença como coordenadora da unidade, todos os meus agentes comunitários e a supervisora. E aí a gente vai definindo quais são as ações que a gente vai fazer durante aquela semana. Então, fazer a integração realmente, ela não é fácil, mas se cada um conseguir fazer reuniões, debater o processo de trabalho, conhecer o outro é muito importante. Eu acho que não é apenas eu falar o que deve ser feito, mas falar o que nós podemos fazer juntos para resolver as situações. Os tratos com o acumulador, ele pode dar certo se utilizando apenas de serviços que já existem na cidade. Assistência social, transporte, a atenção básica em saúde, vigilância em saúde, vigilância epidemiológica. Foi com esses setores que a gente vem trabalhando com alguns acumuladores e vem tendo sucesso. Eu acho que tem que ser algo que tenha continuidade, que seja com fluxo, protocolo, para que isso possa dar continuidade para os novos projetos, para as novas ideias. Se a intervenção, pensando em qualquer outro município, for uma intervenção agressiva, no sentido que a vigilância vai, encosta o caminhão, tira o lixo, né, e não tome o cuidado com a pessoa e não consiga fazer essa integração com a atenção básica, com toda certeza, primeiro, ela não vai conseguir um novo acesso e a pessoa vai acumular novamente. Daí o desafio de ser tudo sincronizado, todo mundo trabalhando junto, inclusive com a vizinhança e com os familiares. É possível cuidar desses pacientes de forma humana, é possível ter um olhar cuidadoso quanto a essas pessoas.